Josué, ele estava querendo exortar o povo. Josué estava querendo tirar esse povo da escravidão. Josué estava querendo, aleluia, que o povo despertasse para adorar somente a Deus. Mas o povo naquela época tinha um coração duro. O povo naquela época, aleluia, mesmo Josué, ele pregando, ele falando: ei, o Senhor quer que vocês tenham um conserto com Deus. Aleluia. Se nós deixamos o Senhor e servimos deuses estranhos, então se tornaremos em vós mal, e vós consumirá todos, e vós fazer o bem. Então disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós, e de vós escolhestes o povo, escolheste o Senhor para servir. E disse: somos testemunho. Agora deitai fora dos deuses estranhos no meio de vós, inclina o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Inclinar o coração para o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, que obedecemos a sua voz. Aleluia. É por isso que o profeta Samuel, aleluia, e Deus desperta Samuel, falou para cima para Samuel: Samuel, mais antes a obediência do que o sacrifício. Porque a obediência, ela gera bênção. A obediência, nós, aleluia, aproxima mais de Deus. Não adianta nós jejuar a semana toda e nós não obedecer a voz de Deus. Não adianta nós jejuar a semana toda e nós procurar outro caminho, senão o caminho do Senhor. Eu não sei porquê, mas o Senhor está mandando falar aqui nessa tarde. Não adianta nós orar na madrugada e nós ser rebelde. Não adianta nós pagar um preço de oração e nós não obedecer a voz de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Josué disse ao povo: contra vós que escolheste ao Senhor, para que servimos e dissemos: somos testemunho. Agora deite fora outros deuses estranhos. Aleluia, Deus. Ao meio de vós, inclina o coração. O Senhor está falando: inclina o coração. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, obedecemos a sua voz. E assim fez Josué um concerto naquele dia com o povo, e pôs status direito em seguir. Eu vou te provar nessa tarde: a obediência, ela gera bênção. A obediência, ela gera salvação. A obediência, tu alcança aquilo que teu coração deseja perante a Deus. Amém? A Bíblia vai falar que quando Noé começa a pregar, aleluia, Noé prega, Noé fala que ia ter o dilúvio. Noé, aleluia, ele alerta aquele povo. Noé começa a construir a arca. Noé começa, aleluia, a alertar aquele povo que ia ter o dilúvio. Mas aquele povo não deu ouvido à voz de Noé. Mas a coisa que eu quero te falar: mas a família de Noé deu ouvido à voz de Noé. Aleluia. O povo, ele pregou para o povo e o povo não ouviu, mas a família de Noé ouviu a voz de Deus. O que é que tu quer falar nessa noite, nessa tarde? O que eu quero falar é que muitas das vezes tem pessoas que tu vai pregar e não vai dar ouvido, mas tenta pelo menos para a tua família. Tenta botar pelo menos tua família dentro da arca. Tenta botar pelo menos tua família no eixo. Aleluia. Tenta pregar pelo menos para a tua família primeiro. Aleluia. A Bíblia fala que quando Jesus, ele entra naquela cidade, tinha um homem de Gadarena, e aquele homem que quando Jesus, aleluia, Jesus, ele olha para aquele homem, e aquele espírito imundo olha para Jesus: o que é que tu tem comigo? Jesus se repreende na hora, e aquele homem, ele é liberto na mesma hora. E quando aquele homem é liberto na mesma hora, ele queria andar com Jesus, ele queria, aleluia, ir junto com Jesus. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: ó, agora tu não precisa fazer curso de teologia, agora tu não precisa fazer nada, mas primeiro vai anunciar na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro vai anunciar dentro da tua casa, volta lá para a tua família, fala o que eu fiz contigo. Primeiro volta lá. Aleluia. Porque quando Deus faz a obra primeiro, aleluia, quando
Aleluia. Paulo disse lá, orava dentro do cárcere. Aquele cárcere se abriu. Aquele cárcere, aleluia. Mas a Bíblia fala que tinha um carcereiro que, aleluia, que não servia a Jesus. Aleluia. Tinha aquele carcereiro que não servia Jesus. Aí Paulo olhou para ele: não vai-te embora, não corre. Aleluia. Na mesma hora Paulo ganha aquele homem para Jesus. E na mesma hora aquele homem se alegra. A Bíblia fala que quando aquele homem se alegra, ele vai para a casa dele. E chega um certo ponto que ele olha para Paulo e fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vocês não estão entendendo ainda o que Jesus está querendo falar. Jesus só precisa de um para libertar o restante dentro da família. Jesus só precisa de um para libertar aqueles que estão na escravidão ainda. Jesus só precisa de um para arrancar aqueles que estão na droga ainda. Jesus só precisa de um dentro da tua família. Tem mensageiro dentro da tua família. Aleluia, tem pregador. Então, aleluia, não deixa de pregar para a tua família. Não deixa de falar do amor de Deus dentro da tua casa. Não deixa. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Isaías, capítulo 55, verso 6 em diante: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio ao caminho e o homem maligno seus pensamentos, se converter ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Aleluia. Porque quando nós buscamos o Senhor está cuidando dos nossos. Quando nós buscamos o Senhor está libertando a nossa família. Quando nós estamos buscando o Senhor está entrando com providência na nossa casa. Quando nós buscamos o Senhor entra com providência onde nós trabalhamos. Quando nós buscamos o Senhor, aleluia, o Senhor faz coisa extraordinária. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem compadecerá se torna assim para o nosso Deus, porque é grandioso e perdoador. Porque os pensamentos não são vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos e os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os nossos pensamentos, irmão, não são igualmente os pensamentos de Deus. Muitas vezes nós temos projeto, mas o Senhor tem projeto melhor para nós. Muitas vezes nós pensamos coisa, mas o Senhor já está dirigindo nós para algo melhor ainda sobre nossa vida. Aleluia.